Oi, pessoal, mais uma vez nos encontramos e hoje eu, eu quero dar continuidade no que nós discutimos da outra vez. Falamos sobre o sofrimento. Por que nós sofremos? Será que justifica? A morte de Jesus não nos deu a libertação dos pecados, não nos deu a vida em plenitude e tudo mais. Então a gente lê a Bíblia e quer que tudo se resolva da nossa vontade, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de agir. Então, para se explicar o sofrimento, nós temos que lembrar dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Foram criados com todo o amor e com toda a regalia que tinha, porque a terra não era para ser o que é hoje. A terra era o paraíso, era um pedaço do céu aqui, onde o ser humano se desenvolveria. Sendo Deus tão amoroso, sendo Ele amor puro e perfeito, Ele não ia querer que nós sofrêssemos. Deus não é a favor do sofrimento. Então, a gente tinha que pensar, por que nós sofremos? É consequência das nossas atitudes mesmo, porque herdamos do Adão e Eva o pecado original. E o pecado original não quer dizer que ele é uma coisa original, novidade, não é isso não. O pecado original é aquele que deu origem a todos os outros pecados, porque o pecado original é justamente o orgulho. É o orgulho, a vontade de querer ser melhor do que tudo e todos. Quando houve a tentação, olha, ele te proibiu de comer desse fruto, porque ele sabe que se você comer da ciência do bem e do mal, você vai ficar tão poderoso quanto ele. Ora, mas que satisfação eu não precisar mais de Deus, não? Ser igual a ele? Então, a Eva, inocentemente, né? Porque era boba, comeu do fruto e deu para o marido. O marido era mais bobo ainda. Porque sendo ele o primeiro a ser criado, foi criado com todas as regalias. Tinha o livre-arbítrio, que foi, eu acho que para Deus, ele deve ter se arrependido de ter dado para o ser humano o livre-arbítrio. Você é dono de si, você não é boneco de ninguém. Você escolhe o que é que você quer. Então, o Adão, que não conhecia o mal, não estava preparado para saber lidar com o mal. Foi por isso que Deus proibiu. Adão só conhecia o bem, a Eva também. E, no entanto, foram tentados e caíram. Caíram. E por isso o mal entrou no mundo. Não no mundo, só no mundo, mas entrou dentro do coração de cada ser humano. Por quê? Porque o mal nos ensinava: você é livre, você faz o que você quer, você não é obrigado a obedecer ninguém, você é tão poderoso porque você é dono de você. E é isso que está acontecendo até hoje. E com isso o mal entrou no mundo, e com o mal entrou a doença. E está escrito no Gênesis, quando Deus falou para o Adão: agora você perdeu o paraíso, foram expulsos do paraíso. A terra deixou de ser aquele lugar, pedacinho de céu aqui. Agora você vai ter que trabalhar, ter que ganhar o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. Haverá guerra, haverá doença. Fala da mulher, que a mulher não ia ter nem a dor do parto, mas ali agora ela ia sofrer isso também. E junto com o ser humano, toda a natureza por estar sujeita ao ser humano. Porque Deus deu ao ser humano o direito, não a obrigação, de ser o zelador disso daqui, desse planetinha. E sendo esse planeta submisso ao ser humano,
ele também entrou em decadência. Ele também sofre. Ele também sofre. Isso está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, que a natureza sofria e chorava pela libertação, para que o Jesus livrasse do pecado. Então, nós sabemos que nós ficamos livres do pecado pela morte e sacrifício de Jesus. Mas só que, será que nós ficamos livres mesmo do pecado? Com a morte de Jesus na cruz, que ele limpou todo o pecado que nos separava de Deus, ele nos religou a Deus. Será que nós paramos de pecar? Não, porque o pecado está enraizado dentro de nós. E é preciso de usar bem o livre-arbítrio para a gente não pecar tanto contra Deus. E outra coisa que a Bíblia nos ensina, que eu acho muito, muito inteligente até da parte de Deus. O verdadeiro pai, aquele pai que ama, ele não castiga o filho, ele corrige. Então, cada vez que nós sofremos alguma coisa, não é castigo de Deus, não é. Deus não castiga, Deus ama. Ele corrige, porque o sofrimento serve para nos corrigir, Eu sei que eu estou sofrendo assim, 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 porque eu fiz alguma coisa errada, então vou me corrigir. E às vezes a gente não encontra a explicação para o nosso sofrimento, porque isso está tampado dentro de nós. Nós não encontramos mesmo a razão. Por exemplo, eu dei um testemunho sobre mim. Eu nasci com essa doença. Eu tive culpa? Não. E quem disse que o sofrimento só vem para o culpado? Não é assim. Faz parte do nosso DNA. Faz. Eu herdei isso dos meus primeiros pais, Adão e Eva. Então, todo ser humano sofre, uns mais, outros menos. Mas qual é o maior sofrimento? O maior sofrimento é o meu, porque sou eu que sinto. O do outro é menor, é ele que sente, não sou eu. Então, por isso, é preciso agora a gente lembrar que nós temos um coração que é regido por Deus, pelo amor que Deus quer que nós tenhamos uns pelos outros. Então, o sofrimento do outro é o meu sofrimento. Quando eu vejo um irmão jogado lá na Praça da Sé, passando fome e frio, quando eu tenho a notícia de que alguém morreu de frio, ou que alguém estava deitado, dormindo lá, e veio algum infeliz, jogou álcool e pôs fogo na pessoa, isso dói muito em mim. Por que dói? Foi ele que sofreu, não fui eu. Dói em mim, por quê? Por causa dessa unidade que existe entre os filhos de Deus. Todos nós devemos sentir a alegria e o sofrimento do outro. Se o outro está alegre, nós vamos cantar e dar parabéns. E se ele está triste, nós vamos sentir a tristeza dele também. E rezar e pedir a Deus que aquilo passe. Porque não existe bem que dure para sempre, mas também não existe mal que não acaba. Um dia ele acaba. E se ele for um mal que vai perdurar até a hora da nossa morte, tenha certeza absoluta que na ressurreição você vai ressurgir perfeito, como Deus te criou. Você não vai ter aqueles alelumes que teve enquanto estava aqui na Terra. Hoje nós vemos assim: Senhor Jesus, o Senhor prometeu para nós, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. E qual é a vida em plenitude? É uma vida que não vai te faltar casa, não vai te faltar comida, não vai te faltar estudo, não vai te faltar remédio. Você vai ter uma vida perfeita. Era esse o sonho de Deus. Por isso que Jesus veio para instalar na Terra o reino de Deus. Mas o reino de Deus ficou distante. O ser humano não o aceitou. Não o aceitou.
E por isso o sofrimento entrou no mundo. E nós todos sofremos. Não existe um ser humano que vai passar sem sofrer. Só aquele que nasceu e morreu. Não teve vida. Ele não teve tempo para sofrer. Mas todo aquele que quer viver, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer. Ele tem que ser castigado para se corrigir. Ele tem que ser castigado para ficar cada vez melhor. Porque se eu sofro pelo meu irmão que sofre, eu estou me corrigindo. E me corrigindo, Deus me fez eu sofrer, ou talvez até chorar pela morte de uma pessoa que eu nunca vi. Porque com esse terremoto que teve agora, com essas enchentes que está acontecendo, o fogo lá nos Estados Unidos, tudo isso me enche de tristeza e às vezes eu choro. E quando eu vou rezar, eu choro. Choro e peço a Deus que faça com que isso passe, que o povo não sofra tanto, porque o mundo já está muito cruel. Então, tem um texto bíblico que eu vou pedir para o Flávio ler para nós, que Jesus fala do sofrimento, mas ele nos ensina a sofrer. Ele nos ensina a sofrer. Você lê, Flávio? Bem, em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, irá recobrá-la. Que servirá o homem ganhar o mundo inteiro se vem e prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro, muitos desses que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar à majestade do seu reino. Então, aí Jesus fala sobre a cruz. E tem um outro texto, você lembra do outro texto? Qual que é, Flávio? Você lembra, não? Sim, lembro, vou pegar aqui. Tá. Então, e o outro texto, ele é assim, delicioso de se escutar Jesus falar. Aí Jesus mostra que a gente tem que aceitar a cruz. Existe até uma historinha que diz assim, que uma pessoa morreu e reclamou para Jesus, não, antes de morrer, reclamou para Jesus: a minha cruz está muito pesada, Senhor, corta um pedaço dela, senão eu não aguento carregar. E de tanto pedir, Jesus pegou e falou: então tá, vou cortar um pedaço. E cortou um pedaço da cruz. E dali uns tempos ele morreu. Aí ele chegou e Jesus falou para ele: agora você pode pegar a sua cruz e entrar no céu. Ele falou assim: como que eu faço? E disse que tinha um abismo entre eles e o céu. Ele falou: agora você pega a sua cruz e joga lá e passa como se fosse uma ponte. Aí ele pegou a cruz e jogou, mas não alcançou, faltou um pedaço. Aí Jesus falou: aquele pedaço que você mandou tirar é ele. Ele era o complemento para você entrar no céu. Você mandou tirar, então agora você não tem a ponte para entrar no céu. Então muitas vezes a gente pensa o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Hoje em dia tem coisa muito mais importante que Deus, muito mais. É o dinheiro, a fama, a fortuna. Todo mundo quer aparecer na internet e ficar cada vez mais famoso. É gente fazendo extravagâncias horrorosas. Então a gente fica pensando, muitos se matam por dinheiro. Outros casam com a mulher, agora não quero ela mais, larga da mulher. E quando a mulher infeliz acha que vai arrumar outro marido, o homem vem e mata ela. E qual que é o motivo? O motivo é o seguinte: ela era minha mulher, não admito que outro homem tenha ela. Mata. É posse, não é amor. Não é amor.
O que eles querem ser é donos da pessoa. Então, gente, tá perdido o mundo. Quanta criança nos faróis pedindo esmola, vendendo docinhos para poder comer no outro dia. Quantos jovens que não têm assim, expectativa de vida, se suicidam. A igreja fez um levantamento, foi há uns 2 anos atrás. Crianças com 10 anos se matando. É uma depressão, é uma tristeza tão grande, tão intensa, que não tem explicação. Muita gente acha que depressão é frescura, não é não. É a doença chamada tristeza, falta de objetivo na vida. Então a pessoa vai se decaindo cada vez mais até querer morrer, acabar com a vida. Pensa que acabando com a vida vai acabar com o sofrimento. Só que se esquece que deveria conhecer melhor os ensinamentos de Jesus e saber que tirar a vida é um dos pecados mais graves que tem. Então, ela tirando a vida, só a misericórdia de Deus para salvar. Porque senão é inferno, não é? Então a gente pensa tudo isso. Então Jesus, você achou? Sim. Então leia aí. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Está vendo? Se eu sofro junto com Jesus, o meu sofrimento é muito mais fácil de eu suportar. Eu não entro em depressão, eu não quero morrer, eu não vou tirar minha vida, eu ainda sou capaz de amar aquele que sofre. Então, é diferente. E quando Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, tem pessoa que sofre demais, gente. Tem pessoas sofrendo muito, muito mesmo. E a gente podia, assim, se colocar no lugar daquelas pessoas que estão lá no Oriente Médio, em Gaza. Você põe seus filhos para a cama e não sabe se, de repente, vai cair a bomba e vai matar todo mundo. Quantas mães que perdem todos os filhos, quantos filhos que ficaram sem mãe, sem pai, sem ninguém. Tem um homem que ele está aqui no Brasil até. Ele falou, minha família era grande, bonita, unida. A gente festejava sempre, todos juntos. Sobrou só eu, não tem ninguém, todos morreram. Então, isso é sofrer, isso é sofrer. Mas com a graça de Deus, vinde a mim todos vós que estáis sofrendo com o peso do seu fardo. Vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E é mesmo, porque você encontra consolo na palavra de Deus. E assim, e outra coisa que Jesus ensina, e a gente reza todo dia, como é que é? Jesus, fazer o meu coração... Manso e humilde de coração. Como é que é? Manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Todo mundo reza isso, mas ninguém pratica. Porque Jesus tem o coração manso, isso quer dizer, não é que ele deixa o sofrimento vai abatendo e ele vai ficando quietinho. Se ele ficasse quietinho, ele não teria pegado um chicote e espancado todo mundo lá no templo, né? Os vendedores lá, os cambistas. Então, manso e humilde. Coração manso e humilde é um coração que não se revolta contra Deus nos momentos de dificuldade e sofrimento. E humilde por quê? Porque está sempre aberto para receber de Deus o consolo e a palavra. Então, gente, por que nós sofremos? Porque nós fomos desobedientes. Nós estragamos o paraíso que Deus tinha construído para nós.
O sofrimento entrou junto com o pecado no mundo. Não é dizer que eu estou pecando e estou pagando o meu pecado. Não. É porque eu moro na terra e está contaminada pelo pecado. Eu quero que cada um compreenda isso e que peça todos os dias e toda hora que estiver rezando. E fale essa jaculatória que é muito bonita. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Porque o sofrimento vem e passa. O sofrimento, igual o meu, eu não sei se ele vai passar ou se ele é permanente. Mas, se for, eu tenho certeza que Deus vai me dar um jeitinho de eu aguentar até o fim, não é? Então, eu quero pedir para vocês que pensem nesse final de ano de esperança, final de ano que está aí sendo aberto para um ano jubilar, um ano da graça de Deus, um ano que Deus está disposto a nos perdoar, nos abraçar como Pai verdadeiro, porque olha que Deus é amor. Porque se Deus não fosse amor, essa terra já teria sido destruída há muito tempo, e se nós recebêssemos castigo de Deus por cada pecado que nós fazemos, não tinha tanta gente na terra, não. Já tinha ido muitos para o inferno. O inferno deveria estar abarrotado. Então, que cada um de nós agradeça a Deus e peça para a Virgem Santíssima nos dar força, porque foi uma mulher que lutou, que sofreu, mas sempre alegre, sempre seguindo Jesus e sempre mostrando uma confiança absoluta em Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se você está sofrendo, agradeça a Deus e peça a Ele que lhe dê compreensão, calma e paciência para poder suportar o que você está suportando. Seja doença, seja falta de emprego, ou então mesmo a pessoa, igual esses dias, a mulher pagou a casa, pagou, agora ficou desempregada, ela e o marido, e o apartamento deles foi a leilão. Ela falou, eu não tenho dinheiro para poder suportar isso aí, ou comprar outro. Eu falei, agora estou com o nome sujo. Isso é sofrer, perder a casa. E isso é uma coisa que, quando nós pedimos o pão de cada dia no Pai Nosso, até a casa faz parte do pão de cada dia, porque nós precisamos de um lugar para nós nos abrigar. Gente, para mim eu já falei demais, eu só espero que vocês reflitam, meditem contra as coisas que não agradam muito a sua vida. Um aborrecimento qualquer, seja com o filho, seja com o marido. O meu marido bebe, vamos dar remédio para ele parar de beber, ou então vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos fazer qualquer coisa para recuperar esse marido. Os filhos estão todos meio perdidos, vamos fazer de tudo, mas não desanimem de Deus. Deus está com a gente e Ele consegue. Fiquem com Deus, que Deus nos dê força, paciência e perseverança. Reflitam muito na palavra de Deus e que vocês tenham um ano novo, que seja um ano mesmo da graça de Deus nas nossas vidas. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e tchau.